Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos no 6º domingo do tempo comum, ano litúrgico C, dedicado a Lucas. Hoje é Lucas capítulo 6, versículo 17, depois de 20 a 26, o evangelho que a liturgia nos propõe. O tema da liturgia é: felizes os que não se deixam escravizar pelos bens e pelas riquezas deste mundo. Não haverá pobres no meio de ti. Esta é a vontade de Deus, a qual encontramos expressa no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 4. E que, então, achará sua realização nos Atos dos Apóstolos, onde o evangelista, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, escreve que a primitiva comunidade cristã testemunhava com força a ressurreição de Cristo, porque nenhum membro passava necessidade. Por esta razão, os pobres são considerados infelizes, pois é dever da comunidade cristã tirá-los da sua condição de pobreza. Jesus jamais proclamou os pobres bem-aventurados. Os pobres são infelizes e é dever da comunidade cristã retirá-los da sua condição. Encontramos as bem-aventuranças em duas versões nos evangelhos. A primeira no evangelho de Mateus, e são 8. Está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12a, onde Jesus se dirige àqueles que devem optar por entrar nessa condição de pobreza. Por isso Jesus fala de pobres de espírito, de força interior. A segunda versão é aquela que está presente no evangelho de Lucas, que examinamos agora, neste domingo, no capítulo 6, do versículo 17 em diante. Ao contrário, aqui em Lucas, a pobreza é uma condição que os discípulos já escolheram. Portanto, Jesus nunca proclama bem-aventurados os pobres, que a sociedade fez, mas aqueles que, livre e voluntariamente, entraram nessa condição e não são abençoados porque são pobres. São abençoados pela resposta de Deus à sua escolha. Vejam só vocês. Então comecemos. Capítulo 6, versículos 17 e 20. Você já vê aí na sua tela também. Jesus desceu da montanha com os discípulos. Parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Escreveu o evangelista, abre aspas, vós que fizestes essa escolha, que deixastes tudo e o seguistes, sois abençoados, isto é, plenamente felizes. Fecha aspas. Essa não é uma condição estática, mas dinâmica, em andamento. Porque o reino de Deus é de vocês, isto é, Deus cuida de vocês que optaram por serem pobres, serem humildes. Prossigamos. Lucas capítulo 6, versículo 21 diz: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Esse é o texto. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus, uma sociedade alternativa, onde, em vez de acumular para si, se reparte generosamente pelos outros. E para quem faz isso, há a resposta de Deus que cuida dessa pessoa e de quaisquer elementos negativos que possam vir com esta escolha. A necessidade e a perseguição são neutralizadas pela ação do Pai. Vejam só. Prossigamos, lendo sempre capítulo 6 de Lucas, agora dos versículos 22 a 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Esse é o texto.
E qual é o motivo dessa perseguição? Ora, que a bem-aventurança da pobreza torna a pessoa totalmente livre. Jesus diz, por causa do Filho do Homem. O Filho do Homem é o homem que tem a condição divina. Portanto, o homem totalmente livre. E a instituição, aliás, toda instituição, seja religiosa que política, detesta as pessoas livres e desencadeia a perseguição. Mas Jesus diz, não vos preocupeis, porque Deus está do vosso lado. Entre os perseguidos e os perseguidores, Deus está sempre do lado dos perseguidos. É por isso que Jesus diz, alegrai-vos. E Jesus acrescenta, assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Para Jesus, o papel do discípulo na comunidade cristã é o do profeta. E quem é o profeta? Ora, aquele que torna visível o Deus invisível em sua própria existência. Aquele que, sobretudo em harmonia com Deus, amplia o horizonte da comunicação entre Deus e os homens. Esses são os profetas. Prossigamos, capítulo 6 de Lucas, versículos 24 a 25. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Mas depois de ter proclamado plenamente felizes aqueles que fizeram a escolha de compartilhar seus bens, porque é disso que se trata neste texto do Evangelho, Jesus faz um lamento fúnebre sobre os ricos. É traduzido como um problema, mas não são ameaças que Jesus faz aqui. Não são palavrões, é uma compaixão. O ai que Jesus Cristo lança refere-se à expressão hebraica roi, que era o lamento fúnebre. Roi, roi, roi. Jesus chora os ricos como se já estivessem mortos. Aqueles que, em vez de compartilhar para os outros, acumulam para si. Não esqueçamos que é o evangelista Lucas quem nos conta a parábola do rico e do pobre Lázaro, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O rico que vive só para si e é condenado, não porque maltratou os pobres, mas simplesmente porque os ignorou em sua existência. Aqui, Jesus passa a chorar, poderíamos traduzir infelizmente, ou pena de, vós que agora estáis fartos, vós que agora estáis indo. Isto é, vocês que causaram a fome, vocês que causaram sofrimento, e Jesus chora por eles como gente já morta. No Evangelho, o ensinamento de Cristo é que se possui apenas o que se dá. O que retemos para nós não é possuído por nós, mas nos possui, ao contrário. Essas pessoas ricas acreditavam que possuíam bens. Na verdade, elas eram possuídas por esses bens. Adoravam Mamon, e Mamon significa lucro, e a conveniência os destruiu. Mamon era considerado o deus das riquezas entre o povo sírio. Os evangelhos também consideram Mamon como sendo o demônio das riquezas e o demônio de uma forma também geral. Essa palavra vem do hebraico e significa dinheiro. Quer dizer, Mamon, portanto, em hebraico, é um deus. E continua sendo até hoje para muitos. Vejamos agora o versículo 26 do capítulo 6. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Vejam só, o critério de autenticidade do discípulo, o critério de autenticidade do profeta, pode ser visto pela relação que ele tem com o sistema. Se o sistema lhe elogia, lhe gratifica, lhe recompensa, vê-se logo que você é um falso profeta. Se, por outro lado, o sistema persegue você, significa que você está indo contra a corrente. Você está seguindo Jesus de verdade. Mas é bom saber que só indo contra a corrente
você encontrará a água sempre cristalina, sempre fresca, que Jesus pode nos fornecer. Pois bem, depois dessas explicações que nos forneceu o Frei Alberto Matti, biblista italiano, que faz parceria conosco aqui nessas homilias, agora eu apresento a minha reflexão pessoal e começo com uma frase de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que foi filósofo e político da Índia, ele dizia o seguinte: odeio o privilégio e o monopólio. Para mim, tudo que não pode ser dividido com as multidões é tabu. Vou repetir essa frase que é muito interessante. Odeio o privilégio e o monopólio. Para mim, tudo que não pode ser dividido com as multidões é tabu. Então, primeiramente deve ficar bem claro que as bem-aventuranças, seja aquelas de Mateus, seja estas de Lucas, que provavelmente são as mais originais e antigas, foram pensadas e pronunciadas tendo como destinatários os discípulos, as discípulas de Jesus. Jesus fala para aqueles que se sentem vinculados, unidos a Ele, ao seu projeto de reino de Deus. Ele tem consciência de que apenas uma minoria está disposta a ser pobre por opção, por iniciativa, e não por consequência de uma situação social injusta. E ele condena. Jesus não é ingênuo, ressentido ou impotente diante do empobrecimento e da miséria de seus irmãos. Ele possui uma visão intensa da justiça de Deus, que não pode permitir o triunfo final da injustiça. Por isso, ele não amaldiçoa os ricos, nem requer a vingança divina para eles. O que Jesus faz é compadecer-se até o luto daqueles que se deixam escravizar pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos seus bens, mesmo que para isso tenham de explorar, expropriar e tomar sempre mais daqueles que já são pobres, já são humildes, já são pequenos. Jesus vai no cerne da questão. Para ter sempre mais, para acumular sempre mais, o ser humano se desumaniza. Esquece-se de seus semelhantes, torna-se indiferente, insensível ao que se passa na vida de seus irmãos e irmãs. Por isso, essas pessoas ricas já estão mortas para a vida autêntica, para a verdadeira felicidade, para o bem, para o reino de Deus. A partir disso, surge a proposta radical das bem-aventuranças de Lucas, que é fazer-se pobre, acontentar-se com o essencial, saber partilhar, saber se doar, viver na sobriedade de quem sabe que nada é seu, tudo é de todos, tudo é de Deus. No fundo, Jesus pede que seus autênticos discípulos sejam pessoas livres que não se igualem ao pensamento predominante que há neste mundo. Não é por acaso que Jesus respondeu a Pedro, quando este lhe interrogou sobre a recompensa que teriam seus discípulos, aqueles que deixaram tudo, pelo fato de o seguirem. E aí Jesus respondeu, abre aspas, em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais, neste tempo agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, 29 a 30. Meus irmãos e minhas irmãs, que fique bem claro algo fundamental. Se no mundo chamado cristão há a desigualdade que sabemos e sofremos, é que não cremos no Evangelho. Como dizia-nos o saudoso profeta, bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique do lado dos pobres. Na dúvida, fique do lado dos pobres.
E agora, concluindo esse nosso momento de reflexão do Evangelho desse sexto domingo do tempo comum, passamos juntos esta oração. Você também está vendo o texto. 2 coisas eu te pedi, esperando que não as recuses. Antes de eu morrer, afasta de mim vaidade e mentira, e não me des indigência nem riqueza, concedendo-me apenas minha porção de alimento. Isto para que, estando farto, eu não seja tentado a renegar-te e comece a dizer: quem é o Senhor? Ou, tendo caído na indigência, me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus. Extraído de Provérbios, da Bíblia, capítulo 30, versículos de 7 a 9. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanhou. Deus vos abençoe e vos conceda um feliz e santo domingo. Até o próximo final de semana.